Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas então disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem óleo para vocês. E saindo elas então para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta se fechou. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Ele está sentado. Nós vamos falar, irmãos, um pouco desse texto, que é um texto difícil, pouco pregado, né? Mas extremamente necessário para nós refletirmos sobre os ensinamentos de Cristo. Essa semana, correu aí no famoso mundo gospel, né, a notícia da morte daquele pastor Harold Camping. Esse pastor ele ficou famoso principalmente no ano de 2011, quando ele, mundialmente anunciou que Jesus voltaria no dia 21 de maio de 2011. Não sei se você se lembra, provavelmente sim, mas saiu até na televisão, brasileira, enfim, muito divulgado foi essa perspectiva, e expectativa dele a respeito da volta de Cristo. É claro que Jesus não voltou, a própria palavra diz que o dia e a hora ninguém sabia, mas este pastor e tantos outros aí que já surgiram na história da igreja, quiseram estipular uma data para quando o Senhor voltaria. Infelizmente, eles acabam somando para que o índice de incredulidade de alguns aumentem, e muitos até hoje desacreditam na volta do Senhor. Essa parábola, ela fala justamente sobre esse assunto, e se nós olharmos o contexto, se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver que tudo começa num diálogo, num bate-papo de Jesus com seus discípulos. Ele sai do templo, lá em Jerusalém, e estava sendo construído algumas outras coisas no templo, na área do templo. O templo era aquele famoso templo de Herodes, que o próprio Herodes, para ganhar crédito com os judeus, estava ali reformando o templo de Zorobabel. E ele havia reformado aquele Herodes que chegou a perseguir Jesus, e mesmo depois da sua morte, continuou alguns dos seus outros governantes melhorando o templo para tentar agradar os judeus, amenizar a revolta e assim por diante. Então tinha realmente uma estrutura pomposa, tinha uma estrutura maravilhosa. Jesus sai do templo e os discípulos começam a dizer para Jesus: tu viste, Jesus? Olha só essa construção, que coisa maravilhosa. Jesus disse: chegará o dia em que não ficará pedra sobre pedra. É claro que Jesus estava falando também do que aconteceria ali logo depois no cerco, quando os romanos cercariam Jerusalém e destruiriam Jerusalém no ano 70. Mas estava também insinuando coisas futuras que aconteceriam.
Enfim, eles saem daquela área, vão lá para cima, no Monte das Oliveiras, e lá os discípulos, curiosos, sentam com Jesus e começam a interrogar: Jesus, explica para nós, quando que vão acontecer essas coisas, quando que não ficarão pedras sobre pedras? Então ali Jesus faz aquele sermão bem tenso, falando sobre o sinal dos últimos dias, o sinal dos fins dos tempos. E se você olhar ali o capítulo 24, nós vamos ver Jesus discorrendo sobre várias coisas que deveriam acontecer no fim. E Jesus conta, nesse contexto todo, 4 histórias, do servo mau, do servo bom, essa parábola que nós lemos das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola da separação dos bodes e das ovelhas. E assim então ele encerra o seu discurso escatológico, falando do fim das coisas. Essa parábola, a parábola das 10 virgens, ela é talvez uma das parábolas mais interessantes e enigmáticas que nós temos registrada das histórias que Jesus contou. E eu gosto muito das parábolas de Jesus. É fantástico a sabedoria de Jesus ao contar uma história. Sempre ele foi perfeito nas suas colocações e nos seus exemplos que ele deu. A mensagem, a ideia que ele queria transmitir, ele usava coisas do contexto diário das pessoas, que ficavam muito fácil para as pessoas entenderem o que Jesus gostaria de dizer. Teve umas 2 ou 3 que ele falou como se fossem mais enigmáticas, e depois ele explicou elas para os discípulos, mas no geral, era tudo coisas muito claras que Jesus gostaria de ensinar. E essa aqui também, ela é uma parábola onde Jesus usa os acontecimentos do dia a dia das pessoas, e ele diz: olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, todas elas com as suas lamparinas, com as suas candeias. Provavelmente não era aquela candeia doméstica, eram quase que tochas, maiores, porque nas bodas, nos casamentos que aconteciam, geralmente, quase que todos aconteciam de noite, e precisava então do fogo para iluminar. Então ele diz que as 10 virgens tinham as suas candeias. Umas, as insensatas, esqueceram de levar o óleo para ficar repondo ali e manter o fogo. As outras não, ele chama de prudentes, essas levaram o óleo reserva. De repente estava ali aquela festança toda, mas elas dormem, porque o noivo demora. Mas quando ouve-se o grito: lá vem o noivo, elas todas acordam. A chama daquelas insensatas, de todas elas provavelmente, estava acabando, estava ali encerrando aquelas chamas. As outras tinham óleo, mas as insensatas, desesperada: empresta um pouco para a gente. Não dá, se a gente emprestar vai faltar para nós também, vão e compra. Só que quando elas vão, o noivo chega e elas ficam de fora das bodas. A explicação, é claro que exige um conhecimento um pouco mais da cerimônia local, Por que 10 virgens? E não fala da noiva, Geralmente a noiva, ela chamava as suas 10 melhores amigas, geralmente eram as amigas da juventude que ainda não havia se casado, por isso virgens. Essas seriam as suas representantes quando o noivo viesse para buscá-lo. Eu lembro vocês, como eu já falei aqui, que o enlace matrimonial naquela época tinha o compromisso, onde o homem se interessava pela mulher, avisava os seus pais, iam em família negociar, era estipulado o dote. O homem ali, depois que fazia o noivado, assinava o contrato, ele tinha então que trabalhar para buscar o dote e marcava a data do casamento. Mas era diferente dos nossos tempos, onde que diz: olha, eu vou casar no dia tal, tal horário, e o local é esse. Não tinha isso específico. A festa tinha apenas o local, aonde seria. Geralmente era a própria casa do noivo. Mas o dia, ninguém sabia, e a hora. Ele falava assim: vai ser nessa semana, vocês fiquem atentos porque eu vou chegar. Segundo um arqueólogo, o Dr. Alexander, ele diz que até hoje muitas vezes acontece assim, e pode demorar em torno de 15 dias, esse prazo que o noivo diz: vou chegar entre esses dias, fique atenta.
Não importa se é madrugada, a hora que for, tem que ficar atento. E a noiva, ela chama então as suas amigas, as virgens, para quê? Para quando o noivo chegar, elas serem as suas representantes legais na celebração. Então o noivo sai da sua casa com seus amigos, aquela festança em toda a comunidade, na vila, todo mundo com tochas, instrumentos, todo mundo fica sabendo. A vila toda é convidada para a festança, e quando eles estão chegando perto da casa da noiva, que ele vai lá buscar ela, então saem as virgens para se encontrarem, celebrarem e mostrarem para o noivo, através das suas danças, da sua alegria, do seu entusiasmo, o quanto a noiva está na expectativa, alegre por aquele momento. Daí ele vai, pega a noiva, e assim eles vão ou para a casa do noivo, ou ali mesmo na casa da noiva, celebrar a festança, que é no mínimo 7 dias, uma semana de festa. Então, quando nós entendemos isto, fica claro aqui o que estava acontecendo no texto. E por que, essas 7 das virgens, 5 delas ficaram apavoradas, quando viram que estavam sem o óleo e sem o azeite. Tem pelo menos, e claro, eu separei aqui apenas 3 lições, teria muito mais lições que a gente poderia aprender nesse texto, mas eu separei 3, que eu vejo que é essencial, que o Senhor gostaria que nós entendêssemos, para aquela realidade e para a nossa vida hoje. Primeira coisa, meus irmãos, que precisa ficar claro, e a gente precisa resgatar, é que há um noivo, e ele vem buscar. Como eu falei, nós corremos hoje risco de desacreditar na volta do Senhor. Nós temos visto até igrejas, alguns pastores, afirmando que provavelmente Jesus não volta mais. Quando eu vejo alguém falando assim, e saindo da boca de um cristão, eu digo, aí está uma pessoa que não teve uma experiência real com Deus, porque é impossível você conhecer o noivo e achar que ele mentiria. Ele prometeu que voltaria nos buscar, e ele virá nos buscar. Ele vem, esse noivo vem. É claro que tudo isso, meus irmãos, está atrelado aos falsos e pseudos evangelhos que nós vemos hoje sendo pregado por aí, como eu falo, nesse mundão gospel. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram no Brasil, chegaram em 1910, e a Assembleia de Deus surgiu em 1911. Eles começaram a evangelizar principalmente a classe baixa da população, lá no norte do Brasil. E o centro das suas mensagens eram o batismo com o Espírito Santo, como evidência, o falar em línguas, e eles falavam muito sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo para resgatar a sua igreja. E é claro, olhando todo aquele contexto, a iminência da Primeira Guerra Mundial, as tecnologias evoluindo muito, todos eles estavam muito atentos a isso, e essa era uma mensagem central. Esse foi o pentecostalismo clássico que chegou no Brasil. Depois nós temos o deuteropentecostalismo, e tem outras igrejas, vem a Igreja Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor, isso por volta dos anos 30, 40, 50 e 60. A ênfase deles era justamente cura, milagres, maravilhas, e também o dom de línguas. E depois, nos anos 80, 90 e 2000, nós temos o surgimento das igrejas neopentecostais, a maioria pregando a mensagem da prosperidade, teologia da prosperidade. E aí confundiu muita coisa, porque como o povo se perde por falta de conhecimento, essa mensagem, esse pseudo-evangelho entrou também em todas as outras igrejas, inclusive a Assembleia de Deus. É uma igreja onde se perdeu a expectativa da volta de Cristo. Pelo contrário, como a ênfase está apenas nos bens, na aquisição, no que o Senhor pode dar, e não no meu relacionamento com o Senhor, para muitos cristãos hoje, cristão entre aspas, é claro, se Jesus voltasse, seria um balde de água fria. Se Jesus voltar hoje, corta meu barato, porque não sonha mais com a volta do Senhor, não sonha mais com o encontro com esse noivo,
se sonha apenas com coisas materiais, né? Se o Senhor voltar, poxa, o meu sonho de adquirir minha Ferrari não acontece, a minha mansão não acontece, porque justamente quem está no trono não é mais a mensagem do Evangelho, mas é esse pseudo Evangelho. Nós temos, meus irmãos, que ter muito cuidado com isso, para que o nosso desejo de encontrar o Senhor, de sermos arrebatados com Ele, não venha esmorecer em nosso coração. Eu não sei se nós seremos a geração do arrebatamento, o tempo dirá. As profecias estão todas se cumprindo. Se você pegar o que nós citamos em Mateus 24, você vai ver que nunca aconteceu no mundo todo tantas guerras como no último século, tanta fome, tanta morte, tantas coisas citadas ali como nos últimos tempos. Ou seja, para Jesus voltar, irmãos, pode ser hoje, é assim, é num piscar de olhos. O que nós precisamos é estar preparado, estar ansioso para encontrarmos o nosso Mestre. Oxalá que nós venhamos ouvir o que o exemplo aqui diz, né? No versículo 6, ouviu-se um grito dizendo: aí vem o noivo. Como será bom se nós pudermos ouvir essa voz dizendo que aí vem o noivo e sairmos para encontrá-lo. Todas aquelas virgens estavam esperando um noivo. Todas tinham as suas candeias. Eu imagino que todas estavam felizes, naquela expectativa, né? Provavelmente, se eram virgens, naquela época, né, dava de dizer que eram adolescentes. Como eu falei, a mulher, a partir dos 12, 13 anos, da primeira menstruação, naquela época ela já estava pronta para se casar. E se casava muito cedo. Era bem provável que aqui a maioria delas tinha menos de 15 anos. E essas moças deveriam estar naquela euforia, né? Por mais que a adolescência, né, o termo pelo menos foi cunhado, né, bem recente, aquela coisa de garota deve, né, que estava ardendo ali no coração delas, a amiga casando, né, uma festa legal, todas estavam ali sabendo que o noivo viria buscar, mas nem todas estavam prontas para bodas do cordeiro, para bodas do noivo. Nem todas estavam prontas para a festa. Estavam as 10 ali, mas o Senhor faz questão de dizer: olha, metade delas estavam prontas, eram prudentes, levaram óleo de reserva, metades não. Eu fico preocupado, né, com alguns hoje dentro da igreja, principalmente depois da teologia, né, liberal, afirmando o universalismo, que diz: não importa o que aconteça, no fim todos vão ser salvos. E tem alguns que são mais radicais, chegam a dizer que até o diabo terá uma nova chance e será salvo. Por isso levam a vida de qualquer jeito e de qualquer maneira. Quando nós olhamos para a palavra, todos os ensinamentos do Senhor, você vai ver Ele fazendo essa divisão entre aqueles que são verdadeiros e os que são falsos. Aqui ele diz: olha, tem virgens prudentes, estão prontas, mas tem virgens sensatas, vão ficar de fora. Se você se lembrar do joio e do trigo, o campo do Senhor estava lá, mas lá tinha joio e lá tinha trigo. Você vai se lembrar da parábola de Jesus dizendo que a rede é lançada ao mar e vem todo tipo de peixe, mas depois os pescadores fazem uma seleção, o que presta e o que não presta. E todas elas você vai vendo o Senhor dizendo: assim será o reino dos céus, assim é o reino de Deus. Você também pode se lembrar dos servos maus, dos servos bons, servos fiéis, servos infiéis. Enfim, meus irmãos, a verdade é a seguinte: o Senhor virá e Ele não vai separar os seus pela aparência. É aqueles que realmente estão prontos, aqueles que realmente estão preparados, aquele que tem ali o óleo pronto para as bodas. Como eu sempre digo, aparência engana muito bem pessoas. Engana pastor, engana pai, engana mãe, engana professor, engana quem você quiser com aparência. Mas Deus não. De Deus não se zomba. Portanto, vamos estar vigilantes, pois o noivo vem. Irmãos, essa esperança de receber o noivo, essa esperança de irmos para a glória, ela precisa moldar o nosso comportamento hoje, não apenas para o futuro, mas hoje.
Eu acho interessante a maneira, né, que o apóstolo Mateus, que ele é exclusivo nessa parábola, você não vai encontrar essa parábola nos outros evangelhos, ele faz questão em dizer assim, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Eu procurei várias versões, inclusive no original, você não vai encontrar nenhuma versão dizendo assim, mas 5 foram naqueles momentos insensatas, 5 foram prudentes. Não, elas já eram, aquela já era a característica, aquilo já fazia parte da personalidade delas. E mesmo elas, sendo chamado para representarem a noiva, para serem amigas da noiva, elas não moldaram o seu caráter para entrar nas bodas, para se preparar para as bodas. Continuaram as insensatas sendo insensatas, continuaram sendo imprudentes. Isso fala, meus irmãos, de conversão genuína. Isso fala de pessoas que querem viver uma vida cristã empurrando pela barriga, ou seja, sabe de tudo aquilo no seu caráter que não agrada o Senhor, sabe de tudo aquilo no seu caráter que é contra os princípios do Senhor, já entendeu o que é fruto do Espírito, o que é obra da carne, mas não muda. Vem para a igreja, recebe o convite para aceitar Jesus, levanta a mão, estarei esperando o noivo, amém, glória a Deus, aleluia, mas não para de mentir, não para de fofocar, não para de enganar, não para de falar mal das pessoas, continua com o mesmo caráter, não se molda, não se lapida. Esse é o tipo de pessoas que o Senhor aqui coloca na categoria das virgens imprudentes. Esse é o tipo de pessoas que vai ficar no arrebatamento. Nós precisamos entender isso. A esperança de participar das bodas do Cordeiro precisa lapidar o meu caráter, precisa transformar aquilo que é da natureza humana em mim e que eu estou deixando a florescer. Eu preciso todo dia me crucificar com Cristo, matar os desejos da carne, alimentar o Espírito. É o que Paulo vai deixar bem claro lá. Nós corremos esse risco, irmãos, de levarmos a vida cristã de qualquer jeito, entendendo que a escatologia se fala de coisas futuras, escatologia é só lá no fim, né? Então, poxa, não diz lá que o evangelho será pregado em todas as nações, né? Então, como ainda tem muitos povos que não se renderam a Cristo, então vai demorar, eu vou levando a vida assim. Cuidado, o evangelho já foi pregado em todas as nações, se não hoje, nos tempos atrás, provavelmente todos os países já ouviram. Pode ser que algumas tribos indígenas ou da África isoladas ainda não ouviram, mas o evangelho já está chegando em todos os lugares. Hoje mesmo, com a tecnologia, meus irmãos, a questão de os próprios hackers evangélicos têm colocado a Bíblia virtual em países onde tem a cortina de ferro, onde ninguém entra, onde eles matam se encontrar a Bíblia, eles estão conseguindo enviar através da internet para muitos lugares. O evangelho está chegando em todos os lugares. Não é algo para o futuro a questão escatológica. Muitos vivem essa vida assim, empurrando com a barriga, porque acham que só lá na frente isso vai acontecer. Irmãos, nós precisamos entender que essa esperança precisa mudar o meu comportamento hoje. A esperança precisa moldar o meu caráter, precisa me lapidar para a espera do noivo. Hoje, muitos perdem o noivo por limitar o mundo na sua perspectiva. Foi o que aconteceu com essas virgens imprudentes. Elas imaginavam, bom, vai escurecer e o noivo vai chegar, e aí tudo bem, a gente tem aqui a nossa candeia, tem o fogo, beleza. Só que a Bíblia diz, e a história de Jesus diz, que o noivo demora. Todas elas dormem, todas elas vão descansar na espera do noivo. E à meia-noite, se ouve o grito, lá vem o noivo. Isso, irmãos, mostra que elas tinham expectativa que não se cumpriu. Senão elas teriam levado óleo reserva. Mas a expectativa delas era que no começo da noite já iria aparecer o noivo. Muitas vezes a nossa vida cristã é assim.
A gente tenta enquadrar o Senhor na nossa meditação, nas nossas expectativas, naquilo que a gente acha que é certo, que vai acontecer, e muitas vezes, assim como elas perderam o noivo por causa disso, nós perdemos a nossa relação com Deus, perdemos o nosso relacionamento com Deus por isso. Pessoas que acham que a vida cristã pode ser levada desse jeito, são as pessoas que mais estão incapacitadas a esperar. Você vê aqui que justamente o fator espera é que revela quem é prudente e quem é imprudente. Se o Senhor viesse, por exemplo, dentro da expectativa de todas elas, no começo da noite, ninguém saberia que elas eram imprudentes. Imagine, todas elas estavam com a tocha acesa ali, raiou a noite, chegou o noivo, levou todo mundo para a festança, para as bodas. Mas o noivo não veio conforme a expectativa delas, e elas tiveram que esperar. O tempo passou, mas elas não tinham óleo, elas não tinham aquilo que era essencial para quando o noivo viesse, elas poderem encontrá-lo na escuridão. E elas entraram aqui, na categoria das imprudentes, porque não souberam esperar o tempo certo do noivo. Aqui, irmãos, dá a gente entrar e aplicar muitas coisas na nossa vida, porque nós somos aquela geração que não sabe esperar, e quem não espera se desespera, uma geração desesperada, que precisa de todas as coisas ali na hora, é a vida fast food, é a vida micro-ondas, tudo pronto, tudo na hora, tudo para já. E a vida espiritual não é desse jeito. O Senhor muitas vezes permite que a gente passe por provações, por problemas, e Ele exige que nós venhamos esperar, porque Ele sabe o tempo certo e o melhor para fazer na nossa vida. Mas nesse tempo você vai ver aqueles cristãos imprudentes, que não mantêm a sua chama acesa, que não cuidam para manter o óleo ali pertinho, se desesperando. Imprudência. Nós precisamos aprender a esperar, porque o noivo não vai fazer as coisas, não vai vir conforme a nossa expectativa. Aqui, irmãos, tem uma lição muito profunda para cada um de nós. Irmãos, dentro disso aqui, nós corremos o risco de procrastinar a santidade. A imprudência, ela está rotulada a isso, procrastinar a santidade. Irmãos, quantas vezes, e até eu passei por isso nessa semana, Deus falou muito forte comigo sobre isso. A gente sempre faz expectativa para o amanhã, para depois, principalmente agora, final do ano, a gente já vai preparando a listinha aqui de tudo que a gente quer fazer para o ano que vem. 2014 vai ser assim, vai ser assado, Eu que acabei a faculdade agora e acabei a pós-graduação também, estava já fazendo ali, algumas coisas, eu coloquei, entre os itens para 2014, orar mais e ler mais a Bíblia, mais vida com Deus. E o Senhor me pegou justamente aqui. Por que deixar para amanhã uma busca mais intensa pela santidade, se você ainda tem 15 dias de 2013 para fazer isso? Nossa vida muitas vezes é assim, meus irmãos. Nós corremos esse risco aqui de estarmos procrastinando a busca por Deus, o desejo de conhecer mais o Senhor. E tudo isso nos leva a um esfriamento espiritual. Tudo isso nos leva a se afastar daquelas virgens prudentes que estão ali preparando para receber o noivo. Então, primeira coisa, meus irmãos, há um noivo, ele vem. Segunda coisa, essa esperança precisa moldar a nossa vida hoje, nos lapidar, nos preparar hoje para estar no jeito que o noivo espera que nós venhamos estar. E a terceira coisa que fica bem clara nesse texto, irmãos: cada um é responsável pela sua candeia. Cada um é responsável pela sua candeia. E aqui a gente pode falar sem medo de errar. Salvação é algo individual. Chegou-se as virgens imprudentes para as prudentes apavoradas. Por favor,
Dá um pouquinho do seu óleo para a gente colocar na nossa tocha e ir ao encontro do noivo. Ela diz: impossível, não dá. Você vê que em todo o Evangelho o Senhor fala, sobre compartilhar, dá, abençoa, ajuda, compartilha, mas aqui ele deixa bem claro, porque está falando de estar preparado para a vinda do Senhor. Aqui não tem compartilhar, porque não tem como compartilhar salvação. Eu gosto muito da frase do Barclay. Ele diz assim: olha, as pessoas não podem pedir emprestado uma relação com Deus, isso é algo que cada um deve possuir a sua. Irmãos, a salvação, ela está totalmente atrelada na nossa relação com Deus. Isso é algo pessoal, isso é algo que cada um tem que ter a sua. Isso fica bem claro aqui, bem claro aqui. O óleo na candeia era o que possibilitava, naquela escuridão, as pessoas, as virgens, irem-se ao encontro do noivo. Você pode possuir a candeia, meu irmão, mas se você não tiver o óleo, de nada adianta. É aquilo que a gente sempre fala. Você pode estar na igreja, você pode estar de terno, você pode ter o cartão da Assembleia de Deus, você pode levantar as mãos, falar em profecia, levantar as mãos no louvor, você pode tocar na banda, cantar no coral, estar na porta, você pode fazer o que for, sem o relacionamento com Deus, sem o óleo do Espírito Santo, sem essa coisa íntima, espiritual, na sua vida espiritual, o alimento espiritual, não tem jeito. Não tem relacionamento com Deus sem esse óleo. É interessante que a cada 15, 30 minutos, os historiadores dizem que elas precisavam estar ali, repondo o óleo na candeia para que a chama não apagasse. Ou seja, é quase o tempo todo você tem que estar ali repondo, colocando. E eu gosto dessa comparação que Jesus fez, porque ele deixa bem claro que vida cristã é um processo. Não tem, meus irmãos, essa coisa mágica de vir aqui na frente, levantei a mão aceitando Jesus, estou salvo e acabou. Pelo contrário, ali inicia-se um processo de cada dia dando um passo com o Senhor. Como eu citei há um mês atrás, Jesus, ele é o caminho, ou seja, é um trajeto, não é uma construção onde a gente vai, chegou e pronto. Ele é um caminho que a gente precisa estar trilhando o tempo todo, buscando o tempo todo, se identificando o tempo todo, aprendendo o tempo todo. Vida cristã é um processo, e isso é o que vai gerando o nosso relacionamento com Deus, isso vai mantendo a nossa candeia acesa, a nossa vida cristã. Irmãos, não tem como fugir do arroz e feijão do crente. É oração e a leitura de Bíblia. É oração e a leitura de Bíblia. É oração e a leitura de Bíblia. A gente lê a Bíblia para entender o Senhor, conhecer o Senhor, ver o seu agir sobre a história, e a gente dobra o joelho em oração para falar com Ele, ouvir Ele. É o que o pastor Alessandro pregou na terça-feira, é a gente estar em silêncio para ouvir o Senhor, aquietar o coração. É aquilo que Isaías diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, clame por Ele enquanto Ele está perto. É relacionamento com Deus, isso mantém a nossa chama acesa, isso é o óleo que vai realmente nos deixar prontos, para quando chegar no noivo, a gente está lá, participando da festa, desfrutando desse momento abençoado, não apenas naquela expectativa que se frustrou, porque a gente pensava que fazia parte das 10, mas o que realmente fazia a diferença, a gente não tinha. Chegará o dia em que será tarde demais. Muitos não gostam de ouvir isso, mas é o que a palavra diz. Chegará um dia em que não haverá mais chance. E o término dessa parábola, ela é dura. O Senhor foi duro. Ele disse: quando voltaram as 5 virgens prudentes para a boda, sabiam onde era, chegaram no local, bateram na porta, e essa resposta aqui ninguém gostaria de ouvir. O noivo respondeu: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Isso mostra que a vida cristã é um processo. Isso mostra, meus irmãos,
que quando a gente decide, fazer parte da festa do Senhor, a gente precisa levar isso a sério. Não tem como deixar para ser crente no fim da nossa vida. Não tem como deixar para ser crente quando eu estiver bem velhinho. Não tem como deixar para ser crente na manhã. Eu preciso ser crente hoje. Eu preciso buscar a Deus hoje. Eu preciso estar preparado hoje. Eu preciso estar todos os dias ali, com o óleo pertinho de mim, orando, jejuando, buscando a Deus, conhecendo a sua palavra. Eu preciso estar preparado, porque senão corremos o risco do Senhor vir e a gente ficar, e ainda ouvir isso dele: não tem mais jeito, ninguém entra mais, acabou-se. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Eu quero encerrar com uma frase que eu li há algum tempo, esqueci de marcar quem foi o autor, mas ele disse assim: olha, viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. Isso aqui precisa pautar a nossa vida. Eu preciso viver sempre lembrando, é o que nós vamos fazer hoje através da Santa Ceia, lembrando que o Senhor, Ele morreu para me dar vida, Ele morreu para me resgatar, Ele morreu para me reconectar a Deus, Ele morreu no meu lugar para perdoar os meus pecados, me preparar para o que era plano do Senhor, desde a fundação do mundo, de vivermos para Ele, com Ele, desfrutando de paz, alegria, abundantemente. Eu preciso lembrar hoje que o Senhor, Ele está vivo, que Ele ressuscitou, esse noivo está vivo e virá nos buscar. Eu preciso estar sempre atento, porque pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, mas se não vier daqui 100 anos, tiver alguém, creio que não, 50 anos, nós ainda estaremos lá, com o nosso óleo aqui pertinho, nos alimentando e vivendo uma vida cristã intensa, porque nós sabemos que a palavra dele não falha, ele não mente, e ele vem para nos buscar. E se nós não desfrutarmos do arrebatamento, iremos morrer, mas morremos aqui no corpo, agora estaremos vivos eternamente no Espírito, desfrutando daquele que nos salvou, de uma presença intensa, gloriosa, onde não haverá tristeza, angústia, mas é uma paz perfeita, é uma alegria plena, que estaremos desfrutando com o Senhor. Vale a pena levar sério a vida cristã, vale a pena, meus irmãos, orar, jejuar, viver uma vida intensa com o Senhor, para nós não sermos envergonhados, ficar do lado de fora. Seja perseverante, seja vigilante, não procrastine a santidade, viva de uma maneira santa, e você estará desfrutando de uma boa celebração e alegria com o nosso Rei. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pastor Alessandro Aguiar estará fazendo essa oração. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tu despertar no nosso coração essa esperança esta noite. Obrigado por tu trazer em nossos corações a convicção que nós não estamos esquecidos. O noivo não abandonou a noiva. Há um tempo dado por ti para revelar as nossas essências, para revelar as nossas convicções. Que o teu Espírito possa nos moldar esta noite. Que o teu Espírito possa agir no coração desta mulher, no coração deste homem, no coração desta casa, desta família e deste lar. Eu sei que a tua obra em nossa vida esta noite, pela tua palavra, é nos lavar, é nos preparar para este encontro. Toca no temperamento dessa pessoa, toca, Pai, nas entranhas, nas emoções, na estrutura, nas decisões, nos intentos, nos sentimentos desta igreja. Pai, nos molda, nos aperfeiçoa, venha nos ornar, nos ornamentar com a tua graça, com a tua presença, com a tua santidade. Que essa esperança venha trazer em nossos corações regozijo, compromisso,
com o hoje, com o agora, na tua palavra, com a nossa vocação. Deus, visita a minha geração com a lembrança deste encontro. Desperta esta geração para voltar a sonhar com o arrebatamento, para voltar a ter alegria em te esperar todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser tomado por esta convicção, com esta certeza, e nos molda, Senhor, que este sangue que participaremos, que essa carne que seremos alimentados, possa cada dia mais nos fortalecer, para encontrarmos contigo sem ruga, para encontrarmos contigo sem nenhuma mácula. Obrigado, Deus, por o Senhor tocar na nossa espiritualidade com essa verdade que nos faz celebrar a Ti, Pai. Muito obrigado. É o que nós te celebramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.